Vamos mudar de assunto? Vamos falar então um pouquinho do assunto importante que a gente vem acompanhando sobre as mudanças climáticas aqui no nosso estado. Inclusive, semana passada teve uma forte friagem, mas a gente vai falar entre outros assuntos com o Caê Moura, que é gerente regional do Sensipan aqui em Porto Velho. Seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta Rondônia. Esse é um assunto que muita gente gosta e precisa entender como funciona, né? Antes de mais nada, seja bem-vindo. E como é que funciona o trabalho do Sensipan aqui em Porto Velho? Muito boa tarde, André. Muito obrigado à SIC TV pelo espaço, pela oportunidade. De fato, o Sensipan vem atuando já há 21 anos, né, um órgão com 21 anos de existência, e é um dos centros regionais. São 4 centros espalhados pelo Brasil, um deles aqui em Porto Velho. E a nossa atribuição é cuidar da Amazônia, né, da Amazônia Legal. Do ponto de vista técnico, a gente trabalha com meteorologia, com a hidrologia, o estudo dos rios, né, com a parte de desmatamento, né, e também de indígenas isolados. O que tem sido tema recentemente, de fato, é a seca, né? Então, A gente, inclusive, a gente vem acompanhando essa questão da seca. As previsões é que esse ano, em 2024, tem uma seca severa. Como é que o Sensipan está trabalhando sobre isso? Já dá para dizer algo referente a isso? Já. Hoje nós podemos afirmar com um pouco mais de categoria. Ano passado a gente já alertou para essa possibilidade, né? Nós tivemos no ano passado um recorde, né, de mínima histórica do Rio Madeira, um recorde que saiu de 1,43 m para um recorde anterior que era 1,46, saiu para 1,10. Então foi um recorde muito brusco, muito abrupto, né? Sem precedentes, algo que assustou um pouco a todos nós, né? A gente teve aí os reflexos na navegabilidade, o Rio Madeira não pôde trazer tanto combustível quanto trazia, né? E o reflexo disso na economia é muito grande. Afeta de uma forma geral, né? É uma cadeia, né? Então, quando você fala de combustível, então a questão logística, né? Então isso afeta a todos nós, principalmente na questão da inflação. Mas a gente vem alertando desde o ano passado, né? Nós tivemos no ano passado o fenômeno do El Niño, que traz seca para a Amazônia. Ele estava muito intenso, ele foi classificado como ultra severo e ele resultou nisso, nessa seca do ano passado. Mas acontece que o El Niño, que começou no ano passado, ele continuou ativo durante todo o nosso período de chuva. Então, todos os nossos munícipes conseguem perceber claramente que esse período de chuvas foi menor, foi com menos intensidade do que tem sido nos últimos anos. Isso influencia na região amazônica toda? A gente acompanha também, inclusive, na região do Amazonas, lá, região de Manaus, a seca faz parte de todo esse contexto também? Com certeza, com certeza. O fenômeno do El Niño impacta toda a Amazônia, trazendo a seca. Além do fenômeno do El Niño, nós tivemos também no ano passado o aquecimento do Atlântico Norte. Então, do outro lado do nosso país, banhado pelo Atlântico, o aquecimento dessas águas também significa seca na Amazônia. E aí, como está na imagem agora aí para o telespectador... Quais são? Então, acompanhando essas imagens, tá? Algo a ver também, vamos dizer? Sim, sim, de fato. Tem algumas notícias ali em cima, mas as imagens nos mostram o seguinte. Do lado esquerdo, nós temos essa imagem ali, né, a ponta, pedacinho de cima do norte da América do Sul. Essa faixa em vermelho é o Atlântico Norte, é a parte que está aquecida. Essa primeira imagem do lado esquerdo é do ano de 2005. Né, foi o recorde de registro de aquecimento desse oceano. Nesse ano de 2005, é bacana lembrar que nós tivemos um período de furacões muito intenso nos Estados Unidos. Foi a época do Katrina, as pessoas devem se recordar. Sim. Então, em 2005, nós tivemos o aquecimento do Atlântico, resultando nesses furacões na América do Norte. Quando nós temos esse período de furacões na América do Norte, consequentemente, nós temos também seca na Amazônia. É uma coisa que é correlacionada com a outra. Na segunda imagem, percebe-se que essa mancha vermelha, esse aquecimento, está muito mais intenso do que foi nesse período de recorde. E essa segunda imagem é de que período? Essa já é de agora, dessa semana passada. Isso. Então isso tem reflexo daqui a quanto tempo, vamos dizer assim? Quais são as previsões? Já está acontecendo. Então o que é que nós temos? O El Niño que afetou as chuvas, os nossos rios não conseguiram recuperar suas cargas. Então o período de chuvas foi pouco. Os nossos rios estão abaixo do que era para estar nesse período. E nós vamos enfrentar um período de seca que está começando agora com esse oceano extremamente aquecido. Então, a conjunção desses dois fatores, novamente, vai trazer para a gente um cenário de crise hídrica, de escassez de água, de dificuldade de navegação, de dificuldade de acesso a comunidades. Todos os reflexos que a água, que é o bem mais precioso que nós temos, impacta na vida de cada um de nós. É importante esclarecer esse trabalho que vocês realizam, porque dá para autoridades, tanto a prefeitura,
prefeitura quanto o governo já se organizarem, né? Porque principalmente quem vive às margens do rio, as comunidades ribeirinhas, nossa pessoal do Baixo Madeira que sempre está acompanhando aqui também, eles devem, se isso continuar, quem sofre maior esses problemas são eles, né? De fato, de fato. Por isso o Senspan tem essa atribuição, nós não somos um órgão executor, né? Nós somos um órgão para auxiliar a outros. Então o que nós temos feito é isso, tá? A gente traz a ciência, esse diagnóstico, apresenta para os gestores, demonstra como isso está comprovado. Isso é levado para os prefeitos, governador, no caso? Isso, exato. No ano passado, quando a gente teve a certeza desse prognóstico, a gente levou isso para o governo do Estado, na Casa Civil. Houve uma reunião com todo o secretariado, eles compreenderam a importância da situação e o governo tomou uma atitude de criar um comitê de crise, né? Então, existe hoje no âmbito do Estado um comitê de crise hídrica, capitaneado pelo comandante Nivaldo, do Corpo de Bombeiros, que está fazendo as ações necessárias, se preparando para esse período crítico. Os municípios também foram avisados através da Associação Rondoniense de Municípios, a ARON, e também o trabalho do Corpo de Bombeiros com as defesas civis de cada município, alertando sobre esse cenário e as medidas que a gente precisa tomar para passar por essa crise que nós vamos com certeza enfrentar. Importante esse trabalho, porque inclusive no ano passado nós acompanhamos essa seca, não somente nessa região aqui do Madeira, mas também na região do central do estado, municípios ali como Espigão do Oeste, aquela região também sofreu e deve sofrer também esse ano? Com certeza. Espigão foi o município que mais se movimentou no ano passado, exatamente porque foi o município que chegou a ter escassez de água para consumo humano. As pessoas ficaram sem água na torneira, né? Então isso aí é tão crítico, porque 1 dia, 2 dias sem água é algo terrível, né, para uma pessoa. Cada um de nós consegue perceber o quanto isso é crítico. E o município de Espigão já tem buscado algumas soluções, né? Represar água nos pontos de captação da CAERD, para evitar esse possível desabastecimento. Agora, de fato, é um cenário que a gente precisa começar a se acostumar, porque, infelizmente, no contexto das mudanças climáticas, esse tipo de evento extremo será cada vez mais frequente. Infelizmente, né? Infelizmente. É importante o trabalho que a gente vem acompanhando, então, do Senspan, não somente aqui em Porto Velho, mas para todo o estado, para a população entender como funciona. Por exemplo, vocês sabem se de repente vai cair uma forte chuva aqui na capital, ou a questão dessa seca severa, em quanto tempo antes vocês conseguem ter essa previsão, geralmente? A seca é um pouco, entre aspas, mais fácil, porque a gente trabalha aí com uma previsão de 3 meses, 6 meses, né? A gente consegue ir se antecipando. Quando a gente fala de chuvas intensas, aqui na Amazônia, essas chuvas são chamadas chuvas convectivas, né? Então é muito quente, evapora no dia e aquela mesma água cai, né, naquele mesmo dia. Para prever esse tipo de evento extremo, a gente precisa de uma tecnologia de radar e precisa de uma equipe olhando para um painel 24/7. Isso é um trabalho que o Senspan está instituindo agora. Uma equipe chamada de Nowcasting, que é isso, é o trabalho de estar olhando o tempo se formando, né, o tempo se formando ali na hora, né, os meteorologistas chamam de sistemas, né, então essa nuvem que vai se formando, isso pode virar uma tempestade ou não, precisa desse acompanhamento 24/7 e a gente está iniciando esse trabalho para ter essa previsibilidade, como teve no ano passado, por exemplo, em Candeias, que arrancou um monte de telhado lá, se a gente tivesse avisado com 3 a 6 horas de antecedência, medidas poderiam ser tomadas. A partir de agora, a tendência é sempre ficar essa parceria, vamos dizer assim, com a prefeitura e com o governo para estar sempre alinhando essas questões dessa seca que já começa a partir de agora, então? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de enfrentar crises, coisas tão complexas e tão sofríveis, como está sendo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é difícil se preparar para uma catástrofe, né? Mas, de fato, eu acho que o fator principal é realmente essa união do próprio poder público, de todas as esferas, então município, estado e União têm que estar unidos nesse esforço, assim como a sociedade também tem que estar consciente do que a gente está vivendo e do que ela mesma pode contribuir nesse processo também. Eu sei que é um pouco complicado, não sei se trazer dicas para a população de como enfrentar esse problema a partir de agora, porque as autoridades que já sabem desse problema, eles devem fazer isso a partir de agora, mas no caso de municípios, eles podem procurar vocês para estar buscando essas informações, para quem sabe estar ajudando a população que sofrerá com essas questões? Sim, eu enxergo que existem 2 formas do cidadão contribuir com todo esse processo, né? Primeiro, o que for necessário de informação, o Senspan está aberto, toda a nossa plataforma online, senspan.gov.br, você vai encontrar todos os nossos boletins climáticos, qualquer informação também entrando em contato, a gente disponibiliza, seja o órgão
público, seja um cidadão, a gente está sempre fornecendo essas análises, é o nosso papel, é a nossa missão. Agora, de fato, seria bacana alertar a população sobre duas coisas. Primeiro, o consumo consciente de água. Então, isso tem um impacto, é pequeno, mas é importante. É importante que a gente faça também a nossa parte, né? Evitar usar água em excesso para lavar calçada, esse tipo de coisa que cada um de nós tem na consciência e sabe que é bacana de fazer, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é saber escolher bem os nossos representantes. Porque, de fato, hoje, você escolher um representante que olha para esse cenário, que a ciência está dizendo, olha, as mudanças climáticas são reais, elas existem, está acontecendo. Você escolher um representante que vai negar essa realidade é danoso para todos nós. Então, eu acho que a principal parte em que o cidadão pode contribuir é estar atento àqueles gestores e aquelas figuras públicas que estão, de fato, antenados com essa realidade que impacta a vida de cada um de nós e que vai impactar ainda mais as futuras gerações. Então, faça esse alerta para os cidadãos que pensem nos seus filhos, nos seus netos, no futuro do seu próprio município daqui a 20, 30, 50 anos e o que a gente pode fazer agora. O principal vamos pensar um pouco em escolher lideranças e representantes que estejam antenados com essa realidade, porque hoje é uma realidade. Importante nesse momento a união de todos fazendo um pouquinho desse trabalho, com certeza dá para passar por essa situação, diminuir um pouco mais esses impactos. Eu já agradecendo a sua presença aqui no Cidade Alerta, eu queria conversar sobre muitos outros assuntos, mas sei que vão ter outras oportunidades, já agradeço e assim que tiver outras novidades pode voltar aqui também, que a gente sempre vai ter espaço. Tá certo, agradeço, estou à disposição. Uma excelente noite. Igualmente. Até mais. Até mais. Então a gente vai sempre continuar acompanhando. Qualquer novidade a gente volta a trazer aqui no Cidade Alerta Rondônia. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.